Então, pessoal, continuando progressão aritmética, vamos falar de soma dos termos de uma progressão aritmética. Vou contar uma pequena passagem da história da matemática. Johann Carl Friedrich Gauss, considerado o maior algebrista de todos os tempos no mundo da matemática, por volta, acho que ele tinha 8 ou 9 anos de idade, aí uma professora, para puni-lo, pediu que ele somasse de 1 a 100. Ele pensou assim um pouco e falou 5.050. A professora foi conferir, como é que pode? Você somou muito rápido isso. Aí a professora, ao conferir, viu que ele estava certo. Aí perguntou, Gauss, como é que foi que você fez isso? Ele deu a seguinte explicação. Eu tenho que somar de 1 até 100. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Até 100. Então ele colocou aqui de 1 a 100 e colocou depois em ordem decrescente. 100, 99, 98, 97, 96, 3, 2, 1. E o que ele percebeu? Somando. 1 com 100, 101. 2 com 99, 101. 3 com 98, 101. 4 com 97, 101. 5 com 96, 101, 101, 101, 101. 98 mais 3, 101. 99 mais 2, 101. 100 mais 1, 101. Ele viu que ele tinha 101 100 vezes. Como ele colocou a soma 2 vezes, ele teve que dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. 50 vezes 101, 5.050. Então acredita-se que Johann Carl Friedrich Gauss tinha deduzido a fórmula da soma das PAs quando ele tinha 8 ou 9 anos de idade. Como é essa fórmula? Eu vou ter uma PA com N termos, a PA tem que ser finita, e a soma dos N termos é o A1, A2, A3, A4, até o enésimo termo, que será o último. A soma dos N termos de uma progressão aritmética é o primeiro, mais o último, o primeiro, mais o último, vezes a quantidade, aqui eu tinha 100, a quantidade de termos dividido por 2. Esta é a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. E você tem que conhecê-la para resolver exercícios de soma de termos de progressão aritmética. Vou tentar fazer o primeiro exemplo aqui, nesse quadro, e os outros exemplos no outro. O primeiro exemplo está na folhinha aí que você fez download. E é o seguinte. Calcular a soma dos termos de uma PA. Ele coloca a PA aqui, ó. Primeiro termo, 2. Segundo termo, 4. Terceiro termo, 6. E último termo, que eu não sei sua posição, 16. Então o primeiro termo estaria o 2. É o primeiro termo. O segundo termo é o 4. E já deu para identificar que a razão é 2. Então, pessoal, o termo geral AN é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. O enésimo termo eu sei que é o 16. O primeiro termo eu sei que é o 2. A posição que eu quero descobrir para colocar na fórmula e a razão eu sei que é 2. Esse 2 passando para o outro lado, menos 2. 16 menos 2, 14. É igual a 2n menos 2, distributivo. Menos 2 passou para o outro lado, mais 2.
16. E o 2 que acompanhava o N, passou dividindo. Descobri que N é 8. Se N é 8, eu quero descobrir a soma dos 8 termos dessa progressão aritmética. Então olha para cá. Sn é igual ao primeiro mais o enésimo vezes N sobre 2. Como N é 8, eu quero a soma dos 8 termos. O primeiro é 2. O último, o AN, que é o A8, é o 16. E N vale 8. Como é uma divisão, já vou aproveitar aqui. Ó, 8 dividido por 2, 4. 2 mais 16, 18. A soma dos 8 termos. 4 vezes 8, 32, foi 3, 4 com 1, 3 que foi 72. A soma dos 8 termos dessa progressão aritmética, 72. Pode printar a tela. Então, pessoal, continuando, soma de termos de uma progressão aritmética, nós vimos que a fórmula é Sn é igual a A', que é o primeiro termo, mais a N, entre parênteses, vezes N sobre 2. O exemplo 2 pede que calcule a soma dos 100 primeiros números positivos. A soma dos 100 primeiros números positivos vai ser uma PA, e os ímpares positivos 1, 2, 3, até o 100. Então o primeiro é o 1, o centésimo é o 100, são 100 termos, e eu vou usar a fórmula ali. A soma dos 100 primeiros números positivos. O primeiro mais o A100, o primeiro mais o A100 vezes a quantidade 100 sobre 2. Vou dividir o 100 por 2, deu 50. Vai dar 101 vezes 50. Então a soma dos 100 primeiros números positivos, 505, multipliquei por 5, botei o 0 no final, 5.050. É aquele mesmo cálculo que Johann Carl Friedrich Gauss fez, só que agora através da fórmula. Tudo bem? Então, soma dos 100 primeiros números ímpares positivos. O primeiro ímpar positivo é 1, depois 1, 3, 5. E não sei se você lembra, mas o centésimo é 199. Nós calculamos lá no exemplo de termo geral de uma PA. O primeiro termo é 1. Então, Sn, para memorizar, o primeiro mais o enésimo vezes N sobre 2. O centésimo vai ser S100, vai ser o primeiro mais o centésimo, a 100 vezes a quantidade 100 sobre 2. Quem é o primeiro? 1. Quem é o centésimo? 199 vezes 100 sobre 2. S100 é igual a 200 vezes 100 sobre 2. Como é um produto, 200 por 2, 100. 100 vezes 100, 10.000. Então a soma dos 100 primeiros números ímpares positivos é 10.000. Então olha para cá. Ele disse que a soma dos 6 primeiros termos de uma PA é 150, o sexto termo é 40 e quer o primeiro termo. Essa é a fórmula. Sn é igual ao primeiro termo mais a n vezes n sobre 2. Ele sabe o S6, né? No lugar de n eu vou colocar 6. Ele quer o primeiro termo e diz que o sexto termo é 40. A soma dos 6 primeiros termos, 150, é igual ao primeiro, quem eu quero calcular, mais o A6, 40, vezes 6 sobre 2.
6 dividido por 2, 3. Então esse 3 aqui que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 150 dividido por 3 é igual a 1 mais 40. 150 por 3, 50. Mais 40, trocando de lado, menos 40, é igual ao primeiro termo que eu quero calcular. 50 menos 40, o primeiro termo que eu queria calcular é o 10. Então, pode prestar atenção.